aos colegas e desconhecidos adeptos da religião ou religiosidade. Sei que para você será um tanto quanto difícil de se desprender das inúmeras crenças, gente, que a igreja implantou em sua mente. Grava esta palavra, implantou. Logo, na medida que você me ouvir, a tendência é que resista. Tente refutar, vai mostrar algum versículo bíblico para justificar as suas crenças. Mas entenda, meu objetivo aqui é ajudar, unir e não dividir. Posto isso, queridos, irmão evangélico, pega essa visão aí. A Igreja Católica foi fundada em 317, no período do imperador Constantino. Mas foi em 380 que Teodósio promulgou o Edito de Tessalônica e estabeleceu o cristianismo como religião oficial da Roma Imperial. A Igreja Luterana teve a sua fundação em 1517, a Igreja Presbiteriana em 1560, já a Igreja Batista, salvo engano, em 1612. O movimento pentecostal em 1906, a CBB, Congregação Cristã do Brasil, em 1910, a Assembleia de Deus em 1911. Agora preste atenção. Em qualquer lugar deste mundo existem pessoas tementes a Deus. Além disso, é importante ressaltar que milhares de pessoas viram, gente, milagres nesses ajuntamentos até os dias de hoje, porque Deus é fiel aos seus princípios. Seja onde for, o milagre acontece. Deus não depende de templos para agir em favor daqueles que o buscam. Mas entenda que milhares de pessoas são fãs de carteirinha desses ajuntamentos em denominações. Foram condicionadas a acreditar que para serem salvos ou para terem comunhão, qualquer coisa, precisam estar dentro de um templo feito por mãos de homem. E aqui, preste atenção agora, sobre condicionamento. Eu vivi isso, gente, mas dentro de mim algo gritava de tal forma que eu sabia que aquela minha ação não era correta. Mas Jesus, mesmo assim, ele foi me ajudando a me libertar do sistema religioso. Mas, infelizmente, muita gente está presa. Infelizmente, elas não conseguem perceber que ser cristão não é isso, não é acrítico isso. Mas entenda que também há pessoas fanáticas e mal intencionadas com poder, títulos, onde as intenções não são as melhores. Jesus fala deles. Posto isso, eles têm como objetivo te alienar, manipular e tirar o seu foco do maior propósito de Deus em sua vida, que é o Senhor Jesus. A verdade é que essas pessoas falaram durante tantas décadas e anos na mente das pessoas. Isso fez com que várias delas saíssem do foco maior. E qual seria o foco maior? Posto isso, Jesus é o foco maior. Ele não fundou nenhuma das denominações citadas acima. As pessoas até sabem que a igreja são elas mesmas, mas na prática isso não funciona muito bem não, viu? Não funciona. Sabemos que tem mentes humanas por trás, gente, que idealizaram o que está posto e organizaram colocando várias regras religiosas que nada tem a ver ou pouco se parece com Jesus, porque todas têm as suas sistematizações. O problema do sistema religioso é que eles querem vincular o local a Cristo. Irmãos, não tem como, porque é totalmente possível que alguém siga Cristo sem frequentar nenhuma dessas denominações. Mas isso eles não vão te dizer, vão refutar quem diz. Ou evitam dizer porque querem estar, em muitos casos, ali na primazia. Eu não vou generalizar, porque acredito que toda generalização ela é burra, preconceituosa e irracional. Agora, em vários casos, os líderes religiosos, gente, buscam aprisionar essas pessoas com o medo
as dizendo que não há saída para elas. Quero dizer, se você sair, algum mal vai te acontecer. O pior é que as pessoas acreditam nisso. E se calhar de acontecer alguma coisa com essas pessoas, elas estão condicionadas ao que ouviu, a acreditar, e que dirá, tenho que voltar para Jesus e para a igreja. Virou uma igreja dependência, porque elas condicionam a sua salvação a estar no templo. Elas condicionam a comunhão com Deus em estar na igreja. Isso é condicionamento de anos de alienação. Isso é tudo conversa fiada, porque Jesus não fundou igreja nenhuma. A fé cristã, gente, é possível de ser seguida sem estar num espaço geográfico, eu diria, pré-determinado, com horários e dias. Seguir Jesus é seguir o que ele foi e nos ensinou. Lembra no que Deus disse em Mateus 17, salvo engano, 17,5, para Pedro, Tiago e João na transfiguração? Disse Deus, este é o meu filho amado em quem me comprazo ou em quem me alegro, a ele ouvi ou a ele escutai. Então por que estamos dando ouvidos para tanta mentira e não para Jesus? Por que damos crédito a tanta loucura e não para Cristo? Ouvi algo interessante de um pastor, ele dizia que o maior exemplo de cristão, e eu concordo com ele, do século XX, com uma vida pública perceptível, foi Mahatma Gandhi. Mas preste atenção, ele foi uma pessoa que mais viveu o evangelho. Quando perguntaram a ele, tu não crês no nosso Cristo? Para Mahatma Gandhi perguntaram. Ele olhou e disse, veja, no vosso Cristo eu creio, eu não creio no vosso cristianismo. Então, a maioria das pessoas tem problemas com o cristianismo. Gente, porque o cristianismo é uma incoerência brutal em relação a Jesus Cristo. A gente precisa entender que tem muita gente vivendo Jesus sem ser cristã, sem decorar Novo Testamento, não é? Sem nenhuma doutrina neotestamentária, mas praticam aquilo que Jesus ensinou. Aquele que ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Gente, não é uma questão de cultuar o nome de Jesus. O problema é que os evangélicos cultuam o nome, mas eles não sabem o que este nome representa, o nome de Jesus. Faça uma análise aí, vamos lá, uma análise sincera de si mesmo. Perceba como você enxerga as pessoas. Que tipo de sentimento tem por alguém que lhe faz o mal? O que você tem desejado ao seu semelhante? O que você sente quando vê alguém em situação de rua? Como você vê o seu vizinho chato, o seu semelhante, o seu chefe, seu patrão? Isso só para elencar alguns exemplos. Eu, Adriano, não sou contra o ajuntamento e contra o templo. Porém, virou um lugar de alienação em massa, de ignorância em massa, onde as pessoas simplesmente não têm mais comunhão com Jesus. Na verdade, elas nem sabem o que significa Jesus Cristo. Então, Jesus ficou, não foi mais em segundo plano, ele saiu, ele está lá em terceiro, quarto, quinto plano. Jesus deixou de ser a meta dessas pessoas, porque a meta delas é o templo. E quando você pega os 3 primeiros séculos, tá bom? Da igreja, né? A igreja não era o que está posto hoje. Como os cristãos primitivos agiam? O que aconteceu de lá para cá? Eu queria despertar em você esse entendimento. Não para dividir, como disse, mas para unir, para te despertar a curiosidade de você estudar sobre isso. Gratidão a você, irmão e irmã, que me acompanhou até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, te ilumine assim como Ele vem me iluminando. Isso parece ser loucura, mas é uma verdade. Um beijo no coração, a paz de Cristo e até a próxima.